A Web3 quebrou a promessa da entrega. Olá, viajantes da Web3, sejam bem-vindos a mais um episódio especial que comemora 2 anos do Blocafé, o seu mapa na Web3. No episódio de hoje, recebemos um convidado que está à frente de uma transformação cultural, misturando criatividade, propriedade intelectual e descentralização para abrir novos horizontes. Desde o marketing até projetos que conectam pessoas através de tokens e NFTs, ele nos leva numa jornada sobre como a Web3 está moldando o futuro. Discutimos desde os desafios da adoção em massa até as suas decepções com a quebra da promessa que, segundo ele, a comunidade não está interessada nos pilares da Web3 e da dificuldade de aceitação às críticas neste espaço. Você vai ouvir também o rebranding da marca Blocafé que, assim como a Web3, não para de evoluir. Tudo pronto para saber quem é? Então pegue o seu café e vamos explorar a blockchain. E aí, cara, você não vai acreditar no que aconteceu comigo. O que foi? Vai dizer que perdeu dinheiro de novo com meme coin? Dessa vez não. Você lembra do meu amigo que conheci na internet? Ele conseguiu encontrar todos os meus dados só com o meu número do celular, que ele pegou em um grupo que tínhamos em comum. Sério? Como assim? Pois é, ele me mandou uma mensagem com informações que eu nunca imaginei que alguém pudesse saber. Fiquei assustado. Nossa, isso é bem preocupante. Você sabe como ele fez isso? Ele mencionou que existem sites com bancos de dados de usuários vazados. É assustador pensar que os nossos dados podem estar por aí acessíveis por qualquer um. Caramba, e o que você vai fazer? Eu estou pensando em mudar algumas senhas e ficar mais atento. A gente precisa se proteger e buscar mais informações sobre o assunto. O mundo está mudando rápido. Verdade. Temos que ficar mais espertos com isso. Segurança em primeiro lugar, né? Privacidade é normal. Privacidade é para as pessoas boas. É para mães, para mensageiros e para apreciadores de comida. A privacidade é para reuniões de negócios e cabines de votação. É por isso que temos cortinas de chuveiro. É por isso que temos aquele pequeno ícone de cadeado na barra do navegador. A privacidade protege você da discriminação e do roubo de identidade e mantém seu histórico de entrega de alimentos em segredo. Também pode protegê-lo daqueles assustadores anúncios de alguém que definitivamente está ouvindo seus pensamentos em aplicativo de mídia social. Privacidade não significa se excluir de tudo e todos. Em vez disso, a privacidade lhe dá o poder de escolher o que e com quem você compartilhará. Proporciona segurança, controle e direito de você conceder acesso. A privacidade lhe dá a capacidade de se expressar, de ser criativo, de gastar seu tempo e seu dinheiro da maneira que desejar, sem escrutínio de terceiros. Ele protege nossos momentos íntimos, as nossas ambições mais embaraçosas, as nossas ideias radicais e a capacidade para sermos nós mesmos. Privacidade é liberdade, consentimento, dignidade e segurança. Privacidade é normal. Cuide você também da sua segurança online. A Zcash, além de proteger seus dados financeiros, ainda conta com um mensageiro criptografado pela tecnologia Prova de Conhecimento Zero. Não marque bobeira. Privacidade é normal. Salve, salve, Anons! Eu sou o iSouSerious e esse é o Blocafé, o seu mapa na Web3. Trace o seu próprio caminho e embarque nas aventuras que começam onde a estrada termina. Aqui vamos explorar o futuro digital na visão de pioneiros que desbravam o desconhecido. Prepare-se para uma jornada única com o Blocafé. Na blockchain você pode ouvir o nosso podcast, colecionar uma arte digital exclusiva a cada episódio e coletar curtas mais interagidos pela comunidade. Siga-nos na áudio ou na Fontaine. Conheça a coleção Proof of Blocafé na Zora, inscreva-se no nosso canal na Lens ou no Firecaster. Todos os nossos links estão na descrição. Blocafé, o seu mapa na Web3. Bom, e agora sim, continuando a sequência de episódios celebrando 2 anos de Blocafé. Senhoras e senhores, está comigo aqui no estúdio do Blocafé André Oliveira. Ele é tão importante para o Blocafé que mudou até o logo do Blocafé, exatamente. Senhoras e senhores, ele redefiniu a marca. Sabe essa introdução que eu trouxe aqui? Se você já é um pouquinho mais antigo desses 2 anos,
Você deve se lembrar que a nossa abertura era totalmente outra. O La Fontinha até lembrou no episódio anterior. Informação é a ponte para a revolução. Esse era uma das nossas frases que a gente abriu o Bloco Café. E nós mudamos tudo isso e está aqui conosco o responsável por essa mudança, quem pensou tudo isso, quem orientou a gente a nos posicionar como uma marca e ter mais sucesso aí no espaço digital, no espaço comercial. Então, não tinha como deixar o André de fora desse mês que está aqui justamente para homenagear as pessoas que foram e são importantes para o Bloco Café. André, obrigado por ter aceito o convite, uma honra enorme ter você aqui no estúdio Bloco Café. Vamos pôr o pé na estrada, traz um pouquinho dessa tua caminhada, apresente-se para nossa audiência. E quando foi, André, a primeira vez que você viu essa trilha que se chamava Web3? Seja bem-vindo, André Oliveira. Salve, mestre. Agora eu se emocionei com essa introdução toda calorosa. Pô, a gente da mudança é tu, rapaz. Eu sou o espinho no caminho só. Bom, primeiro, a título de background, cara, tenho um background de marketing no varejo. Eu sou formado em Belas Artes, na verdade. Me formei no ano 2000. Eu comecei a trabalhar com marketing no varejo na década de 90, no meio da década de 90. Eu tinha feito um cursinho de MS-DOS. Aí vamos entregar a idade. Eu tinha feito o cursinho de MS-DOS. Eu fiz o programa de computador da loja do meu tio. Eu tinha 15 anos de idade. Aí foi Lotus 123, que é o tataravô do Excel, DBase e Clipper. E aí fui desenvolvedor de software por, sei lá, uns 5 aninhos, enquanto durou esse programa na loja do meu tio. Depois eu fiz faculdade de Belas Artes, trabalhei um período como artista, fui bem sucedido sobre uma série de aspectos e mal sobre outros. Eu fui bem porque eu vendi bastante coisa, acho que foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro, assim, em menores períodos de tempo, mas eu não me adaptei muito bem em questões de mundo das artes, não. Achei muito pesado, muito tráfico de influências e tal. Pulei pro marketing e pro design, que eu já estudava há algum tempo, e aí eu tenho aí uns 25 anos, fechando agora, mais ou menos, de marketing profissional, né? O meu primeiro contato na Web3, cara, foi no aniversário de um amigo de infância que, por acaso, foi o cara que fez esse cursinho de informática comigo na década de 90. Era aniversário dele, ele mora nos Estados Unidos há 20 anos, era aniversário dele, eu fui mandar os parabéns. E aí ele falou assim, pô, André, tu desenha pra caramba, tu conhece essa história de Web3? Não, isso aqui tá bombando. Foi em 2021, em janeiro de 2021 eu comecei a saber das coisas. E aí eu procurei, eu não tinha nada em português na época, eu acho que você lembra, você é mais antigo na praça do que eu, não tinha nada em português. Basicamente tudo que eu sabia era através de 2 canais de 2 britânicos no YouTube. Era uma moça que, agora eu também não vou lembrar o nome dos caras. Um era Edmund, e ele saiu da Web3, ele sumiu, fechou o canal e nunca mais apareceu. E a outra era uma tal de Katia, Kate... Enfim, eu sou ruim de nome, eu guardo os PFPs, entendeu? Aí eu fiquei sabendo sobre aquilo, tive a ideia de criar o Rio Friends, falei, cara, eu vou conhecer como é que com esse universo. A melhor maneira que eu tenho de conhecer normalmente é fazendo as coisas, criando alguma coisa para aquilo, experimentando o caminho, como é que dá, por onde vai. Continuei meu trabalho com marketing como eu sempre fiz. E coloquei o Rio Friends na rua como um projeto, como um laboratório. Ou seja, vamos descobrir junto com a galera para poder ver onde a gente vai parar. O que é isso, na verdade. Daí, caí no famoso Crypto Twitter de 2021, que era uma praça muito bacana. Eu fui muito feliz com vocês naquela época. E a gente sofreu uma série de transformações desde então, sobre as quais eu acho que a gente vai conversar aqui mais aprofundadamente. Mas em princípio foi esse, cara. Como eu botei o pé nessa jornada, foi assim. Show de bola, André. Você já falou aí que não tinha muito conteúdo em português nessa época que você começou a conhecer e tal, mas traz pra gente aí. Você já falou que também não lembra muito bem, mas além desses 2, assim, onde é que você se aventurou, assim, pra conhecer, buscar informação? Eu fui mentiroso agora. Não é que não tinha nenhum, não. Com quem eu aprendi pra caramba no começo
foi o Tim Balabush. Ele tinha um canal e eu gostava da maneira como ele traduzia coisas complicadas para quem era leigo. Aquele senso de humor meio sem graça de japonês, que eu adoro, né? E ele sabia brincar com o negócio. Então, assim, eu aprendi muita coisa com ele na ocasião, com os vídeos que ele fazia no YouTube. Depois, eu pesquisei nas bases que tinha em inglês sobre a questão do que era o mercado NFT, e os Bored Apes estavam em franca ascensão. Essa coisa da criação colaborativa, da propriedade intelectual compartilhada, isso tudo estava em ebulição na ocasião. E aí eu entrei no Twitter e comecei a ver, tinha muita gente que era até brasileira, mas só falava inglês no Twitter, a gente pegou uma época dessa. Depois eu comecei a estar em contato com aquela seção de spaces que tinha antigamente, que assim, eu acho que os spaces que a gente teve durante aquele período de 2022, comecinho do 3 aproximadamente, foi a época de ouro, a meu ver. Era o local onde a gente mais encontrava gente que tinha a cabeça afinada, trocava experiência. Eu aprendi muito naquele setor. Começou, assim, em vez de você assistir o jornal e ir pra novela, você chegava em casa e ligava o Space para ver o que estava passando. Tinha programação de segunda a sexta, você lembra? Vinha muito daquilo, cara, sabe? Aquilo pra mim foi excelente. Como que não vou lembrar? Eu concordo contigo. Época de ouro mesmo. Você já trouxe na abertura o Rio Friends. Sim. E eu queria que você trouxesse mais, né? Porque você não fez só um experimento, né? Você acabou criando um storytelling em cima dele. Você misturou o cartoon, você cartunista na Web3, né, cara? Você fez o PFP da Recycle, tem vários portfólios, trabalhos na Web3, além do Bloco Café, Degenerados, enfim, Art City, que a gente até comentou aqui no episódio do La Fontine, e deve ter outros também que eu não sei agora. Mas, cara, tudo começou ali com o Rio Friends. Né? Traz um pouquinho disso, que também trouxe a brasilidade do carioca. E que experimento era esse, André? Cara, o Rio Friends começou assim. Eu fiquei muito impressionado com essa característica que o NFT tinha, de a gente poder possuir uma parte de uma coisa, daquilo que a gente gosta, e poder criar junto com aquilo, sabe? Eu imaginava assim, a leitura que eu fazia era como se fosse uma Disney, ou uma turma do Charlie Brown, ou um Bob Esponja, mas onde você pode ter um personagem. Você pode ser dono do Pato Donald, você pode ser dono de um Pluto, você pode ser dono do Snoopy, você pode criar um personagem novo. Você tem a Beth Pimentinha, eu vou criar um personagem que chama Zé Bananinha, entendeu? Isso era uma coisa que eu achava muito interessante. Eu aprendi muito com Gary Vee também na ocasião, que é um cara que trabalha com o meu setor, né? Eu ouço muito ele por conta do meu setor de marketing digital. E o Gary Vee falava muito isso, e eu concordava com ele na ocasião. Ele falava, é o melhor período que a gente tem para poder criar propriedades intelectuais desde a década de 80. Década de 80, para quem não viveu esse período, cara, foi o período assim, onde nasceu Transformers, onde nasceu Thundercats, onde um monte de coisas que a gente tem hoje, que povoa as mochilas, os cadernos, as roupas, as camisas, os tênis, os bonés, nasceram naquela época. Então, essa coisa da propriedade compartilhada criou uma experiência onde a gente podia se relacionar diferente com o que a gente criava, ou seja, não é só o dono que é proprietário daquilo, o público também passa a contribuir para a formação e passa a poder criar junto com o dono. Eu achei aquilo fantástico, falei, vou criar uma história em cima disso, vamos ver no que dá. Então eu pensei, bom, eu preciso falar com o mundo todo, o Rio é uma marca global, ou seja, eu falo Rio de Janeiro, as pessoas já sabem mais ou menos do que aquilo se trata. Eu vou dar às pessoas a chance de a gente pegar aquilo que existe no Rio de Janeiro e criar em cima disso. Um monte de gente que gosta do Rio ao longo do mundo poderia se conectar. E assim, o Rio, ele é meio patinho feio. O brasileiro adora bater no Rio, né, cara? Não adianta você falar mal da violência em São Paulo porque... e daí? Mas falar mal do Rio de Janeiro, todo mundo tem aquele gostinho, aquele sangue brasileiro de xingar o Rio. Quando você vai pra fora do país, cara, é uma experiência muito estranha, porque assim, você vai na parte de revista pra você entrar no parlamento alemão. Aí aquele monte de policial alemão, com aquela doçura que eles são peculiares, né? Os caras chegam, de onde você é? Você fala Rio. Cara,
toda vez, com qualquer policial que eu pego, eu já fui no parlamento lá umas 5, 6 vezes, toda vez que eu passo, eles perguntam de onde eu sou, fala Rio, o cara abre um sorriso, entendeu? Eu falei, poxa, isso é um patrimônio nosso. Então, é uma oportunidade que eu tinha de me conectar com isso. E a minha ideia era criar um ambiente onde as pessoas pudessem coletivamente criar junto com a gente. Aí, me adiantando um pouquinho sobre o processo, eu fiz alguns testes com o público, fui experimentando algumas coisas e eu descobri que essa coisa de criar coletivamente estava mais complicado do que parecia. A gente vai falar sobre os problemas da Web3 mais à frente, mas eu comecei a ver que as próprias IPs, propriedades intelectuais, que tinham isso consolidado, como o próprio Bored Ape, estavam atravessando por problemas. Eu falei, epa, tem fricção demais aqui. E aí eu tive no Blockchain Rio, há 2 anos atrás, não, no ano passado na verdade, e os caras, e eu percebi assim, uma coisa que eu gostei muito do Blockchain Rio naquela ocasião foi perceber quanta coisa de Web3, de blockchain acontece e a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Elas passam totalmente à margem desse universo de Twitter que a gente vivia, de Discord, e era assim, gente construindo coisa relevante, cara, sabe? Eu vi um pessoal da Prefeitura do Rio, por exemplo, falando sobre a construção através de tokenização de modelos de financiamento de dívida que só eram acessíveis a empresas grandes, que estavam sendo por eles trabalhados para ser disponibilizados para pessoas físicas, pessoas pequenas. Ou seja, coisa que só gente grande podia conseguir, agora pessoas, meros humanos iam poder ter acesso a isso, graças à tokenização. E tanto essas pessoas, quanto vários outros com quem eu me encontrei na ocasião, todo mundo falava que assim, o problema é o seguinte, falou cripto, todo mundo pula fora. Falou que tem criptomoeda, falou de blockchain, falou de Bitcoin, e coisa de bandido. E aí essa resistência popular era muito complicada, era muito forte. Aí eu falei, poxa, Rio Friends é uma marca que pretende trazer, simpatizar com as pessoas para poder mandar uma mensagem. E se a gente for a bandeira que vai levar esse conceito de uma forma amigável para as pessoas? E aí eu dei um shift. Falei, eu vou trabalhar então como se fosse cartoon para cultura de Web3. Fui trabalhando nesse sentido até que eu tive algumas experiências. Nós vamos falar disso mais na frente, é que eu não estou querendo atravessar o bonde. Mas eu fui tendo outras experiências que eu não gostei do que eu vi acontecendo no Web3, eu dei uma pausa e aí comecei a puxar para um outro lado de conexão, que é o que, por exemplo, uma das conexões mais bacanas que eu fiz foi com as pessoas que criam histórias. Isso para mim é uma coisa muito valorosa. E aí tem uma das maiores referências em storytelling no Brasil que chama Rodrigo Portaro. Conheci através da Web3. Ele criou uma pseudodal. Por que eu digo pseudo? Porque é algo criado para poder dividir com os criadores os benefícios da criação, ou seja, ele tem um fundamento dessa economia compartilhada. Ele não converteu aquilo em DAO, porque nos experimentos que ele também fez, ele começou a se deparar com a ineficiência das DAOs, ou seja, burocracia, lentidão nos processos e aquilo virando mais um entrave do que um benefício. Então ele tocou a Ecoa por conta própria, com outras pessoas trabalhando junto, mais de 100 artistas do setor de criação. E há 1 ano, mais ou menos, eles tocam no Twitch uma sala de roteiro, ou seja, sala de roteiro é um lugar onde os roteiristas se reúnem durante aproximadamente 45 dias, 2 meses, para poder definir como é que vai ser o roteiro de um filme, de uma história, de uma série. Isso tudo é criado coletivamente entre esses roteiristas. Eles estão fazendo pela primeira vez uma sala de roteiro aberta na internet, ou seja, criação aberta, compartilhada. Isso é conceito de Web3 rodando fora de blockchain, na plataforma do Twitch. Então tem toda semana eu acompanho com eles essa sala de roteiro desde o princípio, e ali eu tô aprendendo muita coisa que eu vou usar no Rio Friends quando ele sair, cara, seja da maneira que for. Nesse pé que o projeto tá nesse momento. Massa, André, massa demais. Até brinquei aí com o rebrand teu, né? Foi um até logo. Depois dali, você acabou não aparecendo mais. Claro, também tinha
os seus compromissos profissionais e tal, mas não foi só isso, né, o André? Por que você sumiu da Web3? Quais foram os resultados desse experimento, André? Vamos por partes. Cara, primeiro, eu sei que a era de ouro, para mim, foi aquele período dos spaces onde a gente se conectava com muitas pessoas que tinham uma ideia parecida com a nossa, né? Terça-feira a gente falava de arte, quinta-feira a gente falava de bobagem, tinha aquele esquema. Falava de negócio, falava de blockchain, de manhã tinha um café onde a gente aprendia sobre vários temas. Então, assim, naquele período eu aprendi muita coisa. Depois de um período de um certo tempo, eu comecei a ver... Primeiro, o Twitter foi comprado pelo Elon Musk. E isso começou a gerar uma mudança de temática muito forte na Web3 para mim. Eu era fã do Elon Musk naquela ocasião. Todo mundo que trabalha com empreendedorismo era fã do cara, né, cara? Que eu saiba. Porque, porra, os projetos que o cara tocou sempre foram muito bacanas e eu nunca me aprofundei sobre posturas pessoais dele e tudo mais. Quando ele entrou no Twitter, eu achei aquela radicalização toda muito ruim. E aquilo virou um poço de briga de política. Coisa que eu odeio, entendeu? E aí eu falei, poxa, a coisa tá ficando... tá misturando um pouco. Quando tinha um space e alguém começava a meter ideologia política no meio da conversa, cara, eu sinceramente desligava na hora e ia procurar outro space para eu poder assistir, porque eu mereço mais da minha vida, sabe? Se for pra ouvir bobagem, eu vou atrás dos pilantras que saem falando as bobagens por aí, né? Então, eu tô falando de política identitária, não tô falando de ficar... De política em si não, porque eu acho que é uma coisa importante a gente trabalhar, mas daquela que a minha bandeira é melhor do que a sua e o meu objetivo é destruir a sua ideologia. Eu não gosto disso, né? Então eu vi essa contaminação política ficar muito forte e... A principal coisa que eu vi acontecer foi que no branding, a gente estudou isso no começo do ano, quando a gente estava trabalhando no Blocafé, um dos elementos fundamentais do branding é a promessa. Do branding, da criação de marca, né? Uma das principais, dos principais ativos de uma marca é a promessa. Promessa é o quê? É aquilo que eu tenho certeza que eu vou levar quando eu comprar um produto. Qual foi o exemplo que eu usei com vocês no rebranding que a gente fez no começo do ano? Quando a gente era criança, ou ainda existe, eu fiquei sabendo, tinha um pacotinho de waffle que chamava Mirabel. O Mirabel tinha umas certas promessas que vinham dentro dele, certo? Quais eram as promessas? Primeiro, era um pacotinho fácil de abrir. Enquanto os outros você abria, aquela merda explodia na mesa da escola e sujava, caía no chão tudo, você dava uma puxadinha assim, a embalagem, qualquer criança conseguia abrir a embalagem do Mirabel, certo? Aí, o tamanho, a quantidade do pacote era o tamanho de um recreio. Eu não saía com fome do Mirabel, e eu não tinha que ficar dobrando o pacote e guardando para comer murcho amanhã. Ou seja, ele vinha do tamanho que eu precisava para aquela ocasião, para a mãe não ter dor de cabeça do que pensar, jogava um Mirabel, um suco de caju na merendeira, tá garantido o recreio do moleque. Beleza. Outra coisa, eu pegava o Mirabel, dava aquela mordida, era crocante. Nunca tava murcho. E aí, quando você comia, principalmente o de morango, não ficava aquele sebinho de gordura vegetal na boca que os outros waffles tinham. Eu até tenho um amigo meu, um colega que eu conheci através da Web3 também, bacana pra caramba, que falava sebinho de Zioli, né? Que era uma marca que tinha mais barata, que você comia e dava aquela gordura escorregando dentro da boca. Ou seja, esses ativos eram a promessa do Mirabel. No momento em que eu comia um Mirabel e ele tava murcho, eu falava, epa, não tá legal. Amanhã eu compro de novo. Veio murcho, epa, veio ruim. Cara, da terceira vez em diante veio murcho, eu abandono o Mirabel, vou experimentar o Balduco. Entendeu? Foi o que aconteceu com a Web3 com a gente. Muitas promessas que eu ouvi na Web3 e pelas quais eu me encantei como muita gente, elas foram quebradas ou elas se provaram uma mentira. Essa mentira não é contada deliberadamente em alguns casos, em outros sim. Vamos citar um exemplo, tá? Eu sei que todo mundo vai querer me matar depois disso, mas dane-se também. O importante é a gente olhar as coisas pra frente e ver o que a gente pode fazer para melhorar. A promessa da descentralização.
que é um dos grandes valores que dizem que é importante para a Web3. Uai, eu vi o Twitter, como a gente conversou, definhar com a gente dentro. Quando o Elon Musk entrou e fudeu com o Twitter, aquilo começou a virar uma praça de guerra, né? E ele começou a simplesmente tirar quem ele queria, botar quem ele queria, da noite pro dia. Agora o algoritmo faz isso, tudo que todo mundo reclamava que acontecia no Instagram começou a acontecer no Twitter e estava tudo bem. As pessoas que mais sofriam com isso, ao invés de reclamar, estavam batendo palma. Aquilo acendeu meu alerta. Eu falei, epa, vamos ver que conversa é essa. Aí, do nada, você não podia botar links dentro da plataforma, que você clicasse e caía para fora da plataforma. Ou seja, aquele link que tinha na bio para cair para o seu site, aquilo era passível de tirar o seu canal do ar. Todo mundo. Você falava Ucrânia, eu fiz até um texto uma vez, uma thread, né, que agora virou o nome do concorrente. Agora não pode falar mais thread no Twitter. Ele decupou o algoritmo e tinha lá, se você falasse Ucrânia durante um post, um tweet, o seu post era penalizado bombardeadamente, assim, como um crime inafiançável. Falar nome de concorrente não podia. Eu falei assim, que porra de liberdade é essa que esse moleque tá brigando pra todo mundo? Eu tenho liberdade pra falar aquilo, pra fazer o que ele quer. E eu comecei a ver assim, cara, o Twitter, ele não era uma plataforma pública. Ele era uma plataforma que pertencia a um conselho de acionistas, ou seja, era um grupo de pessoas que determinavam o que ia acontecer ali dentro, com o objetivo de gerar lucro. De repente, aquilo se centraliza da forma mais absolutista que pode acontecer, ou seja, cai na mão de um cara, uma única pessoa, que tem poder de decidir o que ela quiser na hora que ela quiser, se quiser. Qual foi a reação das pessoas da Web3 diante disso? Alguém ficou puto? Não. Aí aquilo acendeu o alerta, eu falei, será que descentralização é importante para essas pessoas? Já comecei a acreditar na conversa. Passou adiante, eu comecei a ver, bom, Twitter, vamos ver o que acontece, porque eu imaginava que coisas boas poderiam acontecer também, como acabaram acontecendo, enfim. Mas, foi passando o tempo, o discurso na plataforma foi se deteriorando, foi começando aí um monte de gente ir embora. Eu me lembro de uma conversa que a gente estava fazendo no finalzinho de janeiro desse ano, no rebranding do Bloco Café, que eu te mostrei uma lista que eu tinha pegado 3 dias antes daquele próprio mês, sobre os 150 maiores perfis da plataforma Twitter. E qual foi a quantidade de tweets que eles publicaram do dia 1º ao dia 31 de janeiro do ano passado. Ou foi desse ano? Foi desse ano, né? Foi desse ano. Desse ano. Foi desse ano. Parece um mundo de tempo. Cara, praticamente todo mundo zerado. Você lembra disso? Você pediu a cópia por conta disso. O que mais tinha postado tinha 3 posts, uma coisa assim. O único que tava, desses que continuava ativo e publicando horrores, era o New York Times. Que é justamente o jornal que ele mais ataca, que o Musk ataca. Eu falei, cara, essa plataforma tá morrendo com a gente dentro, né? E eu acho injusto com quem dedicou tanto tempo a construir um perfil ali, construir um canal de relacionamento como a gente fez, ver o trabalho da gente ser deteriorado daquela forma por questões de um chilique de um milionário. Eu fiquei muito puto, cara. Total. Sabe? Aquele cara que era inovador foi se transformando pra mim no molecão que fica com um pirulitão na mão no canto do recreio, dizendo que quem pode jogar ou não porque a bola é minha. E aí, quando alguma coisa acontece, como por exemplo, fura a bola, ele grita "ô mãe". Exatamente. Sabe? Não, isso daí, cara, o Elon Musk nunca... É isso mesmo, sabe? Só pra quem não conhece o André, quem tá ouvindo aqui e não tá muito antenado, o André, em maio desse ano, acho que é o último tweet dele, que ele se despediu do tweet. Ele mencionou, né, abre aspas, o Twitter está se tornando uma zona de guerra civil, fecha aspas. E agora, 5, 6 meses depois, o X está proibido no Brasil. Mas, André, e as opções Web3 de redes sociais? Cara, como é que elas estão? Como é que está a Web3 para solucionar isso? No caso, né, você broxou aí quando você viu essa situação, do pessoal aceitar isso. Você já interagiu com plataformas Web3, o que falta então para as redes sociais serem descentralizadas? Sobre luz no fim do túnel, cara, eu penso assim, sempre vai haver alguma luz, sabe?
O que pode acontecer é a gente não viver o suficiente para chegar nela, né? Mas não há problema que não tenha fim. O que eu percebi foi o seguinte, assim, essa promessa foi quebrada, a promessa de descentralização foi quebrada, porque eu vi as plataformas descentralizadas como a Lens, como o Farcast, enfim, várias. Quando o Twitter começou a espremer a gente, eu falei, o movimento natural do público que está aqui, se descentralização foi importante para ele, e agora que está ruim na plataforma, que está sofrendo por centralização, o movimento natural vai ser as pessoas irem para o Lens, irem para o Blue Sky, irem para o Farcaster, que na ocasião não tinha disponível ainda, e pasmem, o Threads, cara. O Threads, que é filho do Zuckerberg do Instagram, ele foi a primeira plataforma mainstream a ser construída naquele protocolo de código aberto. O que quer dizer isso? Chama ActivePub, o protocolo do Threads. Quer dizer o seguinte, aquilo que eu escrevo, que eu publico, que eu curto, que eu comento no Threads, vamos supor que que o TikTok seja feito no mesmo protocolo. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso também no Rio Friends uma ocasião. Você pode curtir, escrever, ou seja, todos os conceitos. Você é proprietário do conteúdo, você publica na plataforma que você quiser, mas os seus amigos podem compartilhar, curtir, interagir com aquele conteúdo em qualquer plataforma que ele tiver dentro daquele protocolo que também é aberto. Não gostei do Threads, eu posso migrar minha conta pro Farcasters que seja, ou pro Mastodon que seja, e todo o conteúdo que eu tenho vai para lá. Ou seja, Web3 na veia, cara. Só que foi feito pelo Zuckerberg. Como é que eu comecei a entender que essa conversa toda que a gente ouvia na Web3 não era de todo importante para quem dizia que era vital? Quando eu comecei a ver um cara igual o dono do Instagram criar uma plataforma de código aberto e usar todo o poder do Instagram que tinha para trazer gente para essa nova condição, ou seja, ele estava olhando para o mercado que estava em ascensão na ocasião, ele tinha poder de trazer as coisas ali para dentro, as pessoas estavam dentro do Twitter, fecharam a porta, disseram que o Threads é uma porcaria, de fato até hoje não está pronto, vamos combinar, mas enfim, por razões ideológicas, atacava e defendia uma plataforma completamente centralizada. O Mirabel virou Dzioli. Ou seja, para mim, a promessa se quebrou ali. Sobre as plataformas de código aberto hoje, qual vai ser o futuro? Eu não sei, sinceramente. O que eu sei é o seguinte, se descentralização fosse importante para as pessoas que estão na Web3, elas já estavam nessa plataforma. E elas não estão. Você vai hoje a um deserto, né? Ou seja, se fosse importante para a gente já tinha feito. O problema é que a gente olha para a Web3 com viés de ideologia e ataca qualquer um que aponta os problemas. A gente que trabalha com marketing tem uma visão diferente das coisas. A minha função é resolver problema. Eu olho para alguma coisa, identifico algum problema que eu consigo ver e falo, como é que a gente faz para resolver isso? Mas tem uma questão. Se as pessoas que são público daquele produto não querem, você não tem um negócio. Você não tem um produto, você tem uma ideia na cabeça. Entendeu? Então o que eu observei? Muito do movimento que se chama Web3, uma opinião pessoal, tá, Uai? Opinião é a forma mais rasa de inteligência humana que a gente pode oferecer para o mundo. É aquela que pode ser embasada na mais alta das ciências ou TDC, né? Tirar do cu. Minha opinião não tem a menor obrigação de estar certo, é que a transformação digital para a terceira era da web, ela vai acontecer, mas não necessariamente dentro dos núcleos que hoje se chamam Web3, sabe? Para que isso aconteça, eu acho que o núcleo que a gente chama de Web3 hoje, esse que está no Twitter, brigando por causa de política, essas pessoas tinham que estar dispostas a entender os conceitos do que é importante para elas, perceber o que é importante para quem está fora desta bolha e abrir as portas. Olha que bacana. Mas você não gosta disso? Beleza, a gente faz dessa maneira. Foi assim que todas as outras plataformas amadureceram. Foi assim que todas as transformações digitais aconteceram. Nasceu num grupo muito pequeno, à medida que aquilo foi sendo absorvido por públicos maiores, ela foi se moldando até chegar no público de massa que a gente tem hoje. O que eu vejo na Web3 é uma resistência tremenda, ou seja, é um comportamento de seita,
É um comportamento onde a ideologia segmenta as pessoas, quem está dentro pertence, quem está fora só pode entrar se adequar ao meio. Ao invés de se abrir, ela se fecha dentro desse bloco e todo mundo que não se adequa àquele ticket, como se fosse uma religião, está fora, não pertence. Eu não falo para você. Como que eu vou fazer para isso crescer? Foi aí que eu falei, epa, vou dar uma pausada no Reframes. Eu não vejo muito caminho para a gente crescer nesse sentido e vou deixar que o tempo amadureça o processo. Ou seja, as coisas que nós estamos vendo minguando hoje, ao meu ver, não é por causa do Xandão. Sabe? Eu também tenho as minhas discordâncias a respeito do Xandão e também reconheço importância em coisas que ele e a justiça faz. Assim como no caso do Musk e tudo mais. Mas o que eu vejo na Web3 é a gente se fechou dentro da ideologia a despeito do que o mundo disse para nós sobre o que era importante para ele ou não. No momento em que eu não estou olhando para o mundo e me perguntando o que é legal para ele que eu posso fazer para poder ajudar, o mundo também pode olhar para o lado e seguir a margem. Ou seja, Instagram que vivia uma crise monstruosa quando eu entrei na Web3 no Twitter com vocês, cara, hoje nada de braçada novamente. Ou seja, tem um cara muito inteligente sabendo contornar as dores, os problemas do mercado para fazer esse nicho continuar ativo e crescendo. A gente não soube fazer isso. Falei bobagem? Não, assim, a tua obrigação não tá certo não, entendeu? Não, cara, aqui não tem certo ou errado. Aqui tem opiniões e reflexões, entendeu? Provocações, então tá em casa. É mesmo foda porque você quer praticar a Web3, mas quer conversar com o mundo, né? Você precisa de um retorno emocional que seja e técnico para aquilo que você trabalha, né? Não tem retorno, vambora. Entendeu, cara? Essa é a parte foda do negócio. Bom, André, chegou a hora do nosso quadro Que Golpe é Esse? Você vai contar pra gente agora qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais. Dentro da Web3, eu nunca caí. Como eu entrei devagar, eu ouvi muita gente antes. Então, assim, eu não interagia em muitas coisas. Por exemplo, entra aqui e baixa o seu NFT grátis e tudo mais. Eu não baixava muito NFT. Eu deixei de aproveitar muitas coisas boas porque eu tenho um computador, que é o meu computador de emergência, aquele que eu só uso se o principal der problema, né? Eu só uso cripto naquele computador. Eu não uso no celular, por exemplo. A MetaMask não é ativa no celular. Eu mantinha essa restrição desde o princípio muito grande, isso dificulta muito o meu acesso. E aí eu falava, poxa, isso é uma coisa que com o tempo a gente vai melhorar nos termos da usabilidade da Web3, né? A gente não teve melhoras significativas ainda, mas o pessoal da tecnologia está amadurecendo. Eu acho que o pessoal de tecnologia, de infraestrutura tecnológica, é no momento aquele que tem mais a crescer em termos de Web3. Todas as dores que a gente tem são uma oportunidade desse pessoal fazer coisa boa e gerar dinheiro, gerar sucesso com isso. Mas no cripto, eu sempre consegui me manter integral, nunca caí em golpe nenhum, sempre fui muito cabreiro, mas um hack sinistro que a gente já teve aqui uma ocasião foi de um phishing, um programa que fica filtrando os dados que você usa na internet, e ele fez uma série de operações bancárias com pessoas da minha família com empréstimo de R$200 mil, certo? Zerou a conta, fez empréstimo no nome de pessoas da minha família, e aquilo a gente ficou meio que em pânico, porque o banco identificou o problema, havia vulnerabilidades, enfim, restituiu o dinheiro, aquela coisa toda. É uma segurança que a gente tem no Estado e a gente não tem na Web3. Ou seja, a gente critica tanto o Estado, mas ele te oferece uma segurança, ainda que precária nesse sentido, que te garanta alguma alternativa, no caso dos bancos. O que eu faço para poder oferecer isso para a Web3? O que a Web3 faz para ajudar a gente nesse sentido? Ela não faz nada por enquanto, ou nada de significativo, né? Mas enfim, o hack, cara, a gente passava antivírus em computador, tudo, mas nada aparecia.
na verdade, ele ficou hospedado dentro do roteador da casa. Ou seja, todos os computadores, todos os telefones, televisões, videogames, tudo que tinha na casa era filtrado por aquele programinha que ficava dentro do roteador. Eu descobri isso na hora que, por segurança, eu troquei de antivírus. Eu estava no Kaspersky ou Kaspersky, dependendo de como as pessoas dizem. Eu mudei para o Norton na ocasião, ele tinha uma opção de escanear a rede. E aí ele escaneava todos os aparelhos que estavam na rede e localizou um cavalo de Troia dentro do roteador. E aí, por conta disso, a gente conseguiu sofrer esse dano. Nunca mais aconteceu. Uma alternativa que eu ouvi na ocasião é: sempre tem um antivírus pago que te garanta escaneamento de rede, ou seja, que não olhe apenas seu telefone ou seu computador, mas que ele observe outros computadores e outros telefones e outros aparelhos, inclusive o roteador, para ver se não tem alguém espiando a rede em outros aparelhos que não o seu. Isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu daria de dica, isso a gente aprendeu numa palestra da Polícia Federal para pequena empresa. Ele falou para a gente o seguinte: há casos onde os bancos podem questionar o valor que ele vai devolver, se ele devolve ou não, se for comprovado de alguma maneira que o usuário, a gente, foi leviano no tratamento dos dados, no acesso à internet. Então, por exemplo, se eu esquecer o meu cartão de crédito em alguma loja e eu não ligar, percebi que eu esqueci, não ligar para o banco cancelando aquilo, as compras que são feitas ali ou o desvio de dinheiro que possa acontecer, o banco pode, sim, na justiça, questionar a devolução desse valor, porque ele diz: você foi leviano ao proteger o acesso a essa informação. Juridicamente ele é guarnecido por conta disso. No caso, havia casos na ocasião em que o policial, o investigador falou: olha, há casos de valores muito altos aonde uma instituição pode pedir a auditoria da empresa e ver se tem antivírus em todos os computadores. Se não houver nenhuma proteção dentro dos computadores contra vazamento de dados ou invasões, isso pode ser interpretado juridicamente como uma leviandade do usuário na sua proteção, e a instituição financeira pode sim questionar a devolução desses valores. Aí ele falou: na pior das hipóteses, compra um antivírus pago, nem que seja do mais baratinho que tiver, porque o fato de você estar pagando por aquilo te dá um respaldo legal que diz: olha, seja como for, se o trabalho é de qualidade ou não, eu fiz a minha parte. E aí as coisas guarnecem a gente de uma maneira um pouco mais apropriada, vamos dizer assim. Em termos de golpe, foi o mais pesado pelo qual passei. Tive um final feliz. Pro desagrado da Web3, foi o banco que me devolveu. Né? E desde então nunca mais tive problema, cara, graças a Deus. Mas eu sou muito cuidadoso. Eu não uso o computador de trabalho com operação financeira. A gente está vendo muito a indústria tentando solucionar isso, né? Isso daí só mostra, né, André, o quanto... E é um trabalho difícil, cara, sabe? Eu tenho muito respeito por quem tenta, por quem tá no meio, porque é osso, é foda, é foda. Isso só mostra o quanto não tá pronto ainda, né? Acho que essa é a questão. E, André, toda a solidariedade à sua perda, por mais que foi momentânea, né? Teve um final feliz. A gente conseguiu recuperar, graças a Deus. Esse é o intuito desse quadro, para que você aprenda com as dores de quem já sofreu e mantenha aí atualizado. Essa dica aí do antivírus na rede é maravilhosa. É uma coisa boa, vale a pena. Muito boa mesmo. E até, ó, tá aí, ó, de repente ter um antivírus qualquer aí, até nem esse que escaneia a rede, pode te proteger até de um processo. Então tá aí, fica as dicas do André. Bom, antes da gente vir agora para as oportunidades profissionais, quero lembrar você que privacidade é liberdade e dignidade. Com a Zcash, você tem o controle sobre o que compartilha e com quem, protegendo suas informações pessoais e suas transações financeiras, porque privacidade é normal. A Zcash Brasil apoia o Blocafé nesses 2 anos de vida e muito obrigado a todo mundo que apoiou a nossa proposta no Grants, lá da Zec Hub.
Obrigado demais, valeu Zcast Brasil, tamo junto. André, vamos falar de oportunidade profissional. Você tá full Web3, você vê na Web3 o seu ganha-pão, como é que tá a Web3 profissionalmente para você? Não, eu não tô full Web3, eu tô 0.1 Web3 hoje em dia. Ou seja, trabalhando na Web3, eu ganhei muito pouco dinheiro, até porque não era esse o meu objetivo. Esses trabalhos todos que eu fiz de criação de marca, de ilustração, enfim, todos os trabalhos que eu fiz na Web3 foram de forma voluntária. Workshop de marketing que eu dava para os colegas e tudo mais, eu via isso como uma maneira que eu tinha de retribuir tudo aquilo que eu aprendi de graça com eles ao vivo na internet todo dia. Entendeu? Então, assim, igual eu te falei, isso é uma postura pessoal minha. A gente tem uma política pseudo-cristã. Eu digo pseudo não por causa do Cristo não, tá? Mas por causa do nosso comportamento diante das coisas que ele disse. Que é assim, a gente vai fazer as coisas boas para as pessoas, a gente tem que ficar escondendo, não pode falar porque é feio, mas os filha da puta tá falando para todo mundo o que tá fazendo, a coisa tá escancarada. E a gente cria uma sensação de que no meio de negócio só tem pilantra, só tem gente safada. Porque quem faz as coisas bacanas tá sempre escondido atrás da moita, porque não pode falar. E o pessoal que é safado tá aí cantando aos quatro ventos. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer e deve fazer coisa para ajudar outro negócio, sim, dentro do mundo não só da Web3, como em outros negócios, sabe? Eu não sei fazer sopão. Eu não sei fazer atendimento psicológico do pessoal na rua. Eu não sei fazer essas coisas que o pessoal da igreja faz. Então, assim, eu sei fazer negócio. Então eu oferecer as coisas que eu sei fazer desenho, né? Eu oferecer isso foi a maneira que eu achei de agradecer aquilo que esses negócios estavam me oferecendo também gratuitamente na web. O que eu vejo hoje, depois que teve essa mudança brusca aí de acirramento ideológico, contaminação política, para mim hoje o ambiente, eu abro o Twitter, abri o Twitter antes, ou abri os canais de YouTube de Web3, eu só vejo política identitária. Na maioria dos casos. Então, quando teve essa confusão toda, quando eu me separei, eu voltei para o marketing com toda a força. Graças a Deus tem um trabalho sério, as pessoas acreditam em mim, gostam, eu nunca consegui ficar desempregado na vida, louvado seja Deus. Mas assim, o que eu vejo como oportunidade para a Web3 hoje, para quem está no meio? Primeiro, infraestrutura. Desenvolvedor, tecnologias, pessoas que estão pavimentando o terreno igual você faz agora, em termos de cultura, mas que estão pavimentando o terreno em termos de tecnologia para poder tudo isso que a gente fala que é importante se desenvolver. Hoje o Banco Central está desenvolvendo um tal de Drex aí que vai precisar de aplicativos em celular para poder fazer com que as operações aconteçam. Isso usa tecnologia de blockchain, beleza? Beleza. Quem vai negociar com isso? Quem vai fazer a ponte entre os negócios? Quem vai criar o asfalto por onde os usuários comuns vão trafegar todo dia com o dinheiro deles? Isso eu acho que são oportunidades. É a maior oportunidade que eu vejo de dinheiro hoje. De oportunidade de trabalho. Eu vejo infraestrutura de tecnologia. Eu não vejo os PFPs, os NFTs como uma... Eu percebi muito nos últimos meses, assim, basicamente o conteúdo de Web3 não fala mais de nada que você possa construir que não seja especulação financeira. Eu pego os canais todos e só fala de Bitcoin subiu, Bitcoin desceu, Bitcoin subiu, Bitcoin desceu. Parece, sabe o que? A DDR, cara, a Alemanha comunista. Tem um filme que chama Deus Lenin. Muito bom esse filme. Bom demais, depois você vê. É o filme de como que foi quando caiu a DDR na Alemanha, né? Caiu a Alemanha da cortina de ferro e se integrou com o que a gente chama de capitalista e é democrática hoje. Mas, assim, os jornais, as notícias eram tão parecidas todo santo dia que muitas vezes o pessoal pegava uma notícia de 2, 3 anos atrás e botava para passar no videocassete de novo e era como se eu estivesse assistindo o jornal de hoje, porque nunca mudava, sabe? Eu tenho a sensação a mesma sensação hoje quando eu vejo Web3, cara, porque eu cato os canais, as coisas que eu vejo e eu olho, é só assim, Bitcoin caiu, Bitcoin subiu. Vai cair, vai subir. A gente só fala a mesma coisa nessa roda. Nesse caso, eu acho que a gente morreu. Eu acho que pra gente poder abrir novos
campos profissionais dentro da Web3, fora da infraestrutura e fora da especulação financeira que está bombando. Toda vez que eu falo especulação financeira, vão abrir um parêntese aqui, tá? Não acho que isso seja ruim. Eu acho que especulação financeira é um jogo nos quais as pessoas têm o direito de entrar e sair, colher os frutos, que podem ser gigantes ou terríveis, e colher os ônus também, que podem ser gigantes ou terríveis. Então, assim, não falo especulação como uma coisa pejorativa, não. Mas eu acho que, basicamente, essa tônica de como ganhar dinheiro fácil, sem fazer esforço nenhum, investindo pouquinho, ganhando gigante, a gente só fala disso e a gente cresce só com isso, sabe? Nesse ponto, eu acho que a gente perdeu na arte, eu acho que a gente perdeu no marketing, porque é difícil fazer marketing para um setor que só fala de como ganhar dinheiro, de como e é tão cercado de golpe. E eu acho que a gente perdeu em formar cultura, que é o trabalho que você tem na Web3. Um outro lugar que eu acho que eu vejo como um potencial gigante, mas que precisa dessa pavimentação primeiro, é o setor de tokenização dos ativos da vida cotidiana, ou seja, os nossos registros médicos, hospitalares, de vacina que estão no SUS, eles já estão em blockchain. O SUS opera em blockchain e a gente não sabe. E tem oportunidade para um monte de gente que trabalha com isso. Tokenização imobiliária, tudo que se refere a cartório hoje em dia, eu acho que essa coisa, igual você falou, essa virada de chave vai acontecer por força de arrasto, porque cartório tem um poder político muito grande de impedir as coisas, mas vai haver um momento em que a tokenização desses ativos, para mim, vai ser igual aconteceu com o Uber. Taxista também tinha um poder gigante, você tinha desde taxista assassinando o motorista de Uber descaradamente em briga na rua, até piquete na porta de Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa para proibir o Uber. Só que aquilo abraçou uma dor tão gigante da população, que era poder ir de um lugar para o outro sem ter que usar ônibus, que você não tem como a máquina política impedir. Então eu acho que se eu fosse investir em Web3 hoje em termos de trabalho, eu investiria em setores que tivessem ligado à tokenização das coisas, seja imobiliária, seja de dinheiro, tudo que envolve questões de cartório eu vejo como uma possibilidade bem bacana. E eu veria também a questão de infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento tecnológico para isso. Eu adorei uma palavra que você falou assim, né? O Blocafé tá na vanguarda, frente, na barreira ali da cultura. E é? For the culture, né? Pela cultura. Uhum. Eu acho que cultura eu sei, cultura se sobrepõe a tudo. Mas uma frase aí que eu gostei muito, você falou, eu sei fazer desenho. Um dos desenhos que você fez foi o do Blocafé. Cara, no início de 2024, você liderou aí o rebrand não só do Blocafé, mas de outros 4 projetos na Web3. O episódio anterior com o Lafontine, a gente meio que já falou um pouco como é que foi e tal, não sei o quê. Mas eu quero que você traga agora, né, como é que foi fazer esse rebrand na marca Blocafé. Como é que foi essa experiência, André? Vamos decupar um pouco o projeto, que aí é bom que o pessoal pode até aproveitar as questões para poder trabalhar nos seus projetos em si, né? Que é tudo, aqui é um podcast de construtores, no fim das contas. Primeira coisa que a gente fez foi escolher para quem a gente está falando, e a gente teve uma conversa de mais de 2 horas. Eu lembro que eu olhava o número aparecendo no celular da ligação. Foram mais de 2 horas eu andando para lá e para cá na varanda de casa sobre para quem o podcast vai falar. Eu acho que é a primeira conversa que a gente tem que ter quando a gente fala de brand. Sabe assim, para quem eu vou dizer? Eu percebia que você falava muito para as pessoas que são dentro da Web3, mas era um público que se fechava em ideologia, e com essa briga do Twitter, aquela coisa toda, ele estava encolhendo ao invés de crescer. Era bear market, era Twitter e era sectarização ideológica. 3 fatores contra que eu identificava na ocasião, e eu falava assim, cara, eu tô vendo esse público encolher, uai, e falar para essas pessoas é cada vez mais difícil. Você tá ciente disso? E a gente tinha um outro caminho, que era falar para o público que estava de fora dessa bolha da Web3, só que essas pessoas tinham uma resistência monstruosa por causa da má fama que foi construída às custas dos faraós do Bitcoin da vida e dos Sam Bankman-Fried. Isso. Ele tava aquela coisa toda rodando, e eu falei, como é que a gente vai fazer? A gente precisa escolher para que público a gente vai falar, certo? E aí a gente acabou escolhendo falar pro pessoal de dentro mesmo, e falou, cara,
o Ai falou, é o público para quem eu estou familiarizado, beleza, então vamos pegar o que tem de bom para aquilo e vamos trabalhar a partir daí. O segundo ponto que a gente fez foi escolher arquétipo. Para o público leigo, o arquétipo é como se fosse vários códigos de comportamento que a gente tem gravado na cabeça, que são 12 e eles são iguais para qualquer coisa no mundo, para qualquer pessoa, de qualquer cultura, de qualquer ponto do planeta, de idade e tudo mais. O cara que tem um arquétipo do governante, por exemplo, no Brasil, nas Filipinas ou na Sibéria, é o mesmo, entendeu? De Nova York a Rocinha, os governantes se comportam da mesma maneira. Quem é governante? Governante é um cara para quem o poder não é tudo, é só o que importa. Né? Então, assim, é gente que tem necessidade de ter controle, de ter poder na mão e mostrar poder para as pessoas, porque ele acredita que na hora que ele assumir o controle das coisas, ele tem chance de fazer o que é melhor para todo mundo. Então, assim, essas pessoas se comportam muito parecido no mundo inteiro, porque isso é um fator psicológico, isso é um arquétipo. Então, por exemplo, quando eu falo com... Eu usei esse exemplo com vocês na ocasião. Quando eu falo com um governante, essas pessoas são muito fortemente impactadas por grandes superfícies de madeira, de metal ou de pedra. Então, se eu tenho um canal de YouTube e falo para governante, cara, no fundo da minha parede, eu boto uma parede gigante, mesmo que seja falsa. Falsa não, porque eles têm olho bom, tá? Governante não é bobo não. Mas ele bota um cenário com uma parede gigante de madeira, ou de metal, ou de pedra. No inconsciente do cara, do outro governante que tá do outro lado ali na audiência, vai falar assim, esse cara tem poder. Esse cara eu tenho que ouvir falar, porque a conexão é instintiva, né? Então tem esses pequenos detalhes que são subconscientes, e tem os detalhes conscientes mesmo, como que você faz para ganhar dinheiro, como você faz para poder ficar rico. O governante gosta de dinheiro, então se você fala isso abertamente, você se conecta com essas pessoas. Eu lembro que a gente escolheu o arquétipo do explorador para o caso do Bloco Café, que era o quê? Explorador, cara, ele tinha muito a ver com o perfil de quem está na Web3 hoje. Explorador é o cara assim, todo mundo vai na estrada de asfalto. Ele era assim, deixa eu pegar essa trilha para ver como é que é. Ele não tem muito gosto por fazer aquilo que todo mundo faz. Ele entra pelo novo, ele entra pelo diferente. Ele adere a uma ideia, a um conceito, pelo prazer da descoberta. Como a gente identificou isso como uma atitude muito forte de quem está no Web3 hoje, a gente falou assim, epa, é uma atitude natural de quem está aqui dentro hoje, né? Mais uma mentira da Web3. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Já ouviu isso em algum lugar? Eu adoro essa frase, Pois é, cara. É o maior caô que eu já ouvi na história da Web3. Ah, eu não acho, não. Eu acho. Quem chega primeiro, bebe água limpa. O que eu tô vendo na Web3 na ocasião, eu não peguei um bom marketing fodão ainda, tá? Mas eu vi o quê? Você entra no Web3 comprando essa história. No final, quando eu entrava, eu vi um monte de gente cavando a terra pra ver se achava água. E não era limpa. Não, então, aquela merda. Aí, era lama pura. É. aí não chegou cedo. Né? Cavando pra ver se... Aí, pois é, então todo mundo já se fudeu. Vai caçar outro serviço na vida. Cara, mas ousa a parte. O que aconteceu? A pessoa não tá nem aí se ela tá passando um perrengue desgraçado pra não ser roubada. Ela tem prazer em descobrir como é que é uma coisa nova, que no futuro, por ali, aquele caminho vai passar uma estrada asfaltada que todo mundo vai estar cruzando. Esse sentimento que está no coração da galera, que naturalmente é atraída para a Web3 nesse momento, é o que a gente escolheu como explorador para poder trabalhar. Daí a gente criou a questão do mapa, a questão das curvas de nível, a questão um pouco mais rústica da abordagem, apesar de estar mais cartunesca, para ficar mais palatável, né? Então, assim, a gente criou a marca em cima desse projeto do explorador para que, subliminar e muitas vezes diretamente, a gente está explorando junto, o nosso caminho começa quando a estrada termina, acabou o asfalto, o que vem dali por diante? Acabou o banco, acabou a vida convencional, como é que faz dali por diante? Então, a gente pegou essa associação e criou tanto a ideia, em termos visuais agora falando, tanto a ideia das curvas de nível, que faz parte da nossa identidade sobre mapas, que tem no fundo dos seus padrões visuais, quanto a rosa dos ventos, que está dentro das bolhas do café,
vem desse aspecto do explorador. E a xícara é o nosso símbolozinho, né? Poxa, eu tenho que dar um jeito de fazer, é a pausa pro café, que na hora que eu tô fazendo a minha trilha, eu levo minha garrafinha, é a pausa pro café na Web3, é a nossa conversa que a gente tem aqui toda semana. E a gente desenvolveu todo o conteúdo de marca, toda a identidade visual, o lettering em cima disso. Assim, o resultado ficou sensacional, assim, sabe? Foi mesmo, nossa, um salto de qualidade, sabe? E de novo, né? Não só dos elementos da logo, né? Da identidade em si, mas do posicionamento de marca, né? Você, nesse período aí, foi muito frontal, muito verdadeiro, doa a quem doer, e isso também foi um pouco difícil a gente assimilar isso, que como você trouxe aqui, a questão da marca, né, ser também uma coisa do coração, né, porque você cria aquilo, você dá origem àquilo, então acaba tendo também sentimento em cima, e você saber que você está construindo uma marca não é para agradar a você, né, é para agradar a massa. Porque se você constrói uma marca para agradar a si próprio, você está fazendo do seu negócio um hobby. E não é isso que a gente quer com o Bloco Café. E você conseguiu, né, confrontar, você aceitava quando a gente batia o pé também, falar, não, até aqui vamos mudar, até aqui não vamos mudar, vamos manter por aqui, vamos manter por lá. E isso foi fantástico. E o resultado foi sensacional. Muitíssimo obrigado, André, por esse salto. Acho que é indiscutível, né, em todos os aspectos. Portanto, quero deixar registrado nesse podcast 2 anos do Bloco Café, que vai ao ar na semana que o Bloco Café nasceu. O Bloco Café nasceu no dia 20 de setembro. Portanto, muito, muito obrigado por essa contribuição de identidade de marca do Bloco Café. Muito obrigado mesmo, André Oliveira. Chegou a hora do nosso quadro agora, a pergunta da comunidade. Horas antes da nossa gravação, eu sempre solto no LinkedIn, no Telegram e também no Twitter o que você perguntaria para o André Oliveira. E tenho aqui uma galera que mandando mensagens para você. Olha só, Zócoli tem uma pergunta aqui. Pergunta para ele porque, na visão dele, a maioria dos projetos brasileiros até hoje morreram. Vamos polemizar. Porque as pessoas não querem. Mercado é assim. A gente não estava conversando sobre descentralização agora há pouco? Por que o Farcaster não bombou? Por que o Lens está até hoje e é uma praça deserta? Porque as pessoas não querem. Descobre uma coisa, experimenta no público. Se o público quer, ele vai aderir. Não quer, tem que tentar outro caminho. Eu acho que o PFP foi uma aposta nesse sentido. Investimos, experimentamos. O que eu descobri com o PFP? 9 em cada 10 pessoas que compravam o PFP só queriam usar aquilo para poder especular financeiramente. Ou seja, eu quero comprar na baixa, vender na alta e depois nunca mais olhar para aquilo. Foi bom por um tempo. Pode voltar a ser um negócio durante o outro, no próximo bull. Fora isso, não é um negócio. Partiu pro próximo projeto. Aí o Lafontinha aqui também, ó. Você não havia planejado ensinar um grupo de pessoas de uma vez. Qual foi a experiência para você ministrar essas aulas em grupo? E se houve alguma dificuldade, ele está se referindo ao nosso período ali de rebranding? Eu já tinha um background grande, assim, desde 20 anos dando treinamento sobre marketing para as pessoas ao vivo. Então, assim, na prática foi bacana. Eu até gostei muito mais do que eu estivesse fazendo sozinho, porque como virou uma praça de conversa, teve aquela cara de comunidade que a gente adora em termos de Web3. Então, para mim, isso foi bacana, sabe? A única dificuldade que eu tive era a trabalhar sem olhar no olho. Isso é ruim porque isso consome muita energia da gente. Tem essa coisa do Anon, da Web3, eu nunca vi a cara do Y, por exemplo. E como eu não tenho feedback visual, ou seja, eu estou falando com aquelas pessoas e nem sempre eu estou vendo no rosto dela se ela está entendendo ou não, é difícil saber a hora de parar. Eu acho que não está explicado, eu estico demais. Igual está acontecendo aqui agora, eu não sei qual... Se eu vejo pela sua cara, eu sei se é a hora de encerrar o assunto ou pular para a próxima. Como a gente não tem esse feedback visual, trabalhar na Web3 via PFP tem esse problema. É a maior dificuldade que eu achei. De resto, cara, foi tudo um prazer enorme. Legal, só saber dessa dificuldade aí. Nunca tinha pensado nisso.
Ô, André, cara, essa internet 24 horas, 7 dias da semana não desliga, mas a gente sabe que pra gente estar bem com nós mesmos, né, a gente precisa ter uma preocupação com a saúde mental. Queria saber como é que você administra aí, como é que você gerencia seu tempo nos seus projetos pessoais, enfim, qual é o momento que você aperta o botão do off? É meio polêmico isso, mas eu apertei já o off definitivamente para quase tudo, sabe? Eu peguei uma época em que a rede social foi muito boa para poder conversar com as pessoas, desde que começou a virar campo de guerra, e isso a gente está falando aí de 2012, 13 para cá, a experiência de rede social começou a ficar muito ruim e ela foi se deteriorando para mim até chegar no cume da pandemia, né? Eu tenho duas posturas que me ajudaram muito, que podem ajudar as pessoas. A primeira é assim: o fato de estar na internet falando com alguém não dá o direito a qualquer desconhecido me mandar tomar no cu, sabe? É a primeira. Assim, você tá falando no Twitter qualquer coisa, qualquer tema polêmico que a gente tratava foi aquela história que a gente conversou, do medo de ter opinião, né? Vem aquele monte de gente em cima. Cara, primeiro, eu nem converso porque eu não tô aqui pra convencer ninguém. Eu bloqueio imediatamente. Meu espaço, meu mundo, entra quem eu permito. Então isso é uma coisa. O segundo foi o seguinte, cara, a partir do momento que a rede social ela tá me atrapalhando mais do que me ajudar, eu não preciso disso para viver, sabe? Igual no Twitter. Eu lastimei muito não poder ver os meus amigos com a frequência que eu tava. Mas no momento que eu abri o Twitter, só tinha briga, só tinha confusão, só tinha aquela... Eu simplesmente falei, ó, eu não vou estar mais no Twitter. Então, assim, eu tenho uma dificuldade hoje. Aonde você está em rede social? Eu não tô ativamente em nenhuma, cara. Eu trabalho em rede social o dia inteiro por conta de marketing, certo? Mas eu não tenho mais perfil. Eu entro. Está me agradando? Eu tenho muito respeito pelo meu tempo. Tá me agradando? Eu continuo. Não tá? Eu tenho uma atitude profissional e eu me relaciono com os meus amigos pelo WhatsApp e não com mensagem direta pelo telefone e não mais via rede social, entendeu? É como eu fiz e tô bem. Encheu a paciência, eu desligo. Essa daí é boa. Encheu a paciência, desligo, já era. Desligo. Não, ninguém total. tem direito de me xingar sem me conhecer e falar, o que é isso, cara? Exatamente. E vamos puxar agora a última pergunta, que eu tô curioso para saber essa resposta, que é uma continuação da primeira e uma amarração de tudo que a gente conversou aqui. André, por que você ainda trilha a Web3? Eu trilho a Web3 pelo que a gente conversou agora há pouco. Eu gosto da maneira como as pessoas estão explorando esse mundo novo. Eu gosto dessa promessa que a princípio foi quebrada de economia compartilhada. Eu digo quebrada porque as coisas que prometeram não entregaram e não deram certo. Tá? Eu não estou dizendo, você mentiu, nem eu. Eu estou no barco junto com todo mundo. Eu tinha uma esperança de que as coisas fossem acontecer de uma maneira bacana e acabou que essa disputa por dinheiro, por cobiça, assumiu o controle e tudo bem. O mundo tem suas escolhas e a gente reage a elas. A gente não pode mudar a forma como o mundo segue, né? Não nesse âmbito. Eu gosto da maneira como as pessoas estão descobrindo formas diferentes de resolver problemas antigos. Isso me apaixona. E eu tenho um carinho muito especial pela questão artística. Eu tenho muita curiosidade em saber como que o mercado da arte pode atingir o público digital, o artista digital, da maneira como o mercado físico já fazia. Ou seja, pintando um quadro eu podia vender aquilo, eu tinha um dinheiro, eu tinha um mercado construído em torno disso. Mas esses milhões de artistas que nasceram desenhando em tela, ou que cresceram e depois mudaram a desenhar na tela, só porque a mídia era uma tela de vidro, né? Uma tela digital, ao invés de uma tela física de tecido, aquele trabalho não valia nada, porque ele era replicado indefinidamente. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por esse setor, e embora eu esteja fora da rede social, não quer dizer que eu esteja fora do setor e eu tô trilhando meu caminho um pouquinho quietinho enquanto a turbulência passa, entendeu? E seja o que for que eu venha fazer, eu acredito que vai ser nesse sentido. Não, muito maneiro falar dos artistas, né? O Bloco Café dá muita importância pra arte também, inclusive. Exato. Tem a Lituânia aqui. Do Rio também, cara, adoro ela. Artista do Bloco Café, e a gente
sempre trouxe muito artista para cá. Eu adorei a resposta da Lituânia, né, sobre o que é arte, né, que é colorir o mundo, sabe? É isso aí, colorir o mundo. E eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Está na hora do nosso quadro CryptoPong, e a pergunta que eu faço sempre, André, é se você está preparado. Nunca. Uma pessoa responsável jamais participaria de um troço desse. Então vamos lá, let's fucking go. O primeiro é sempre ele, Bitcoin. Oportunidade. Satoshi Nakamoto. Seita. Web3. Mais um caminho. NFT. Mora no meu coração. Por mais que esteja caído. Metaverso. Roblox. Inteligência artificial. Uai, minha experiência com a IA, tá? O meu trabalho, por natureza, foi sempre muito solitário. Porque, assim, você tem um cara que cuida do branding numa empresa, normalmente, sabe? É difícil eu ter pessoas com quem eu possa dividir sobre, assim, o X. Você tem um monte de designer de UX que trabalha... Como é que faz isso? UX, né? Experiência do usuário. Como é que trabalha isso, aquilo, tudo mais? Você tem com quem dividir. Agora, branding, nessa questão de arquétipo, de comportamento de mercado, isso é muito difícil ter gente com quem você possa conversar. E aí eu estou fazendo uma pesquisa para consumidor agora, para User Experience, experiência do usuário. E aí eu comecei a fazer alguns testes. Eu pegava as questões que eu estava trabalhando e eu dei para o GPT. Eu apresentava a questão para ele, pedia opinião e eu comecei a rebater. Uai, sabe aquele filme do Her? Acho que é ela a tradução. Aquele cara que conversa, que fica apaixonado pela IA. Cara, eu comecei a ver aquilo acontecendo na minha vida, me deu medo. Não porque eu apaixonei, porque assim, é a primeira vez na minha vida que eu consigo ter alguém com quem eu possa conversar sobre as coisas do meu trabalho, quase que, vamos assim, de igual para igual, e a gente discutir apropriadamente algum assunto. Sabe? Não que eu não possa falar com as pessoas normais, mas quando eu entro na questão mais técnica, aí eu tinha que resolver sozinho e testar na rua. Eu peguei uma planilha com mais de 100 respostas, mais de 100 pessoas respondendo, e tinha 20 perguntas. Eu jogava aquela planilha e falava assim, tira a opinião dos jornalistas a respeito disso aqui pra mim. Aí ele pegava e eu falava assim, tem certeza? Não tá ficando maluco? Da última vez você tava doidão. Eu colocava desse jeito. Aí ele pegava os dados e me mostrava assim, compara aí, vê se tá certo. Se for, tá redondinho. Nesse pé, cara. E assim, eu pegava a minha experiência, jogava, mas e se a gente fizer isso? E a forma como a IA se tornou capaz de avaliar questões subjetivas humanas, que é o quê? Esse termo vai ser bem aceito se eu estiver trabalhando no mercado dos Estados Unidos? Ou ele é vulgar demais? Ou ele era um termo popular que inicialmente é vulgar e de repente agora ele é aceito em todo lugar, como let's fucking go, por exemplo, para um público, sabe? Então assim, o grau como eu de repente comecei no computador a achar um entre aspas, amigo com quem eu possa conversar sobre o meu trabalho que eu não tinha antes, isso tem me assustado ultimamente, sabe? Daqui a pouquinho tá melhor que eu. Segurança digital. Na Web3, eu acho que é o maior obstáculo. Descentralização. Foi a minha meu primeiro desencanto da Web3. Foi a descentralização. Eu achava legal, mas eu descobri que não é importante para quem tá aqui dentro. O que falta para a adoção popular das criptos é? Confiança. Eu acho que falta estrutura e falta confiança. A estrutura não tá pronta e o que tá no mercado assusta muita gente e é frágil demais. Precisa de estrutura e de confiança. Você tem alguma blockchain preferida? A Ethereum por razões emocionais. E alguma que quer distância? Daquela que quebra, né? Quem me abandona do rug pull. Mas eu não tenho rejeição a nenhuma essas questões não. Você se considera um maximalista? Não, de forma alguma. Pelo contrário. O que foi o colapso da Terra-Luna? Eu achei importante acontecer pra gente se tocar de onde a gente está indo. Foi um freio de arrimo muito, muito importante na vida da gente. Pena que a custa de muito sofrimento para tantos outros. De índice de lavagem de dinheiro a ouro digital, o que fez a BlackRock mudar de opinião? Cara, eu não tenho conhecimento suficiente da BlackRock para poder falar qualquer coisa responsável sobre isso. Protocolos de privacidade. Eu acho que a privacidade deve ser usada com responsabilidade, sejam quais forem eles. No momento em que ele se transforma num escudo para o crime, é ruim. No momento em que ele impede que a gente
se venda por bem menos do que vale, eu acho bom. CBDC. Talvez a maior porta que a gente tenha para poder chegar à popularização de cripto. Ethereum, flipa Bitcoin. Não tenho a menor ideia. Deixa o mundo levar e eu vou ver o que vai acontecer. Marketing. É o meu meio de vida, né? É Deus e o capeta, dependendo da forma como você usa. Rio Friends. É um dos laboratórios aos quais eu mais empenhei minha energia com o qual eu me conectei com algumas das pessoas mais interessantes que eu conheço. Blocafé. Mora no coração, pô. Filhinho querido. André Oliveira. Cara, eu sou um aventureiro. No sentido bom e ruim da coisa. Apesar de eu querer muito pé no chão. Eu gosto do novo. André, o que é cripto? Poxa, como é que eu vou responder isso numa palavra, cara? Não vem com essa, pô. Que palhaçada, pô. Te vira, meu filho. Não precisa ser uma palavra. Pode ser a redação. Cara, eu acho que cripto é sobrequalificado por quem tá dentro e subqualificado por quem tá fora. Acho que é a maneira que eu resumiria um aspecto de milhares que tem, eu acho que é um aspecto importante. Então tá aí, sobrevalorizado por quem tá dentro e sub por quem tá fora. Chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer de coração o André Oliveira por esse papo aqui, porra, maneiraço. Já estamos aqui 2 horas e cara, vocês só vão ouvir uma parte compacta mesmo. Sem metade das minhas besteiras, viu, galera? Fica feliz. Foi mal, coitado do Ai. Cara, e assim, eu quero aproveitar aqui, André, e agradecer pelo que você fez com o Blocafé, sabe? Muito legal esse... Eu agradeço a vocês todos, cara. Vocês foram muito importantes pra mim também. Porra, foi sensacional, assim, sabe? O quanto que isso deixou mais profissional mesmo e quanto que facilita até o Blocafé de posicionar, saber o que ele quer, né? E uma das coisas que eu gostei muito é também, assim, cara, isso daí não é um hobby pra você, né? Não pode ser um hobby, entendeu? Então é por aí, assim, que eu acho que a gente mudou muito, assim, questão de posicionamento e tá tentando, né, o nosso espaço aí. Você ajudou demais nesse primeiro ano. A gente tá aqui, né, já não é de passagem, já tem já o nosso inverno gelado aí, né? Aqui, a nossa época de ouro, você bem falou aí, cara, foi uma época muito legal mesmo, que a gente se encontrava nos spaces e tava todo mundo... trocando muitas experiências. Vamos ver se isso aparece em alguma plataforma, né, cara? Vai ser muito bacana poder retomar aquilo de uma maneira que a gente não fale só sobre especulação, sobre dinheiro que sobe e que desce, mas de todas as coisas bacanas que existem nesse universo que estão adormecidas. Mas é isso, André, obrigado mesmo. Obrigado você, Uai. Por todos os ensinamentos, por ser essa pessoa importante, por trocar essa ideia, abrir esse coração. Eu acho que é importante nós da Web3 também ouvirmos todos os lados. A gente não tá aqui para achar que a Web3 é um mar de rosas, mas nessa de For the Culture, né, pela cultura, estamos aqui, mais um Blocafé 94. Eu quero agradecer. Parabéns, mestre. Aí por você estar aqui comigo. Sucesso sempre, conte sempre com o AI, com o Blocafé. E eu queria que você avançasse então para as considerações finais e contasse aí para quem está interessado em acompanhar o André, como é que é o melhor jeito de te encontrar. Sobre considerações finais, cara, eu acho que a gente precisa olhar para a Web3 e não buscar o que a gente quer. Não a Web3, tudo na vida. A gente tem que dar às coisas a liberdade de ser o que elas são e ver o que a gente pode fazer naquilo que se adequa aos nossos valores e que caminhos a gente vai tomar com aquilo. Eu acho que eu vejo muito uma resistência em olhar para os problemas da Web3 e uma necessidade em exaltar as qualidades o tempo todo. E toda vez que a gente aponta um problema, eu vi o Tim Balabush falar disso uma vez, como ele era rechaçado cada vez que ele apontava um problema sobre a Web3. Eu acho que isso são coisas positivas. Olhando para onde está doendo e corrigindo aquilo que a gente pode fazer, a gente elimina a fricção e faz a coisa andar mais para frente. Nesse ponto eu acho bacana, eu acho que seria esse o caminho que eu queria deixar para vocês. E a outra pergunta, eu tô fora da rede social. Faz o seguinte, as notificações no Twitter ainda estão funcionando no meu telefone, embora o perfil eu não consiga acessar, mas eu consigo ler porque aparece para mim ali a mensagem.
Então manda um DM no Twitter, vai aparecer lá para mim. Até a próxima ocasião, que rede a gente for parar, a gente pode se encontrar a partir daí. Não achou? Fala com o Ai pelo podcast que ele tem meu WhatsApp. É isso aí, galera. Aliás, o link do André vai estar na descrição desse tweet aqui, tá falando, é do Rio Friends. Isso. Pessoal, eu quero agradecer também a você que está nos ouvindo até agora, de todos os ativos que existem no mundo. O tempo é o mais valioso e o mais escasso também. Portanto, ter você aqui ouvindo a gente trocar ideia e devagar sobre a Web3 é mesmo sensacional. Também quero agradecer o carinho que você tem tido conosco nas redes sociais, especialmente agora que a nossa plataforma principal foi ao ar no Brasil. Então você que acompanhava a gente no X, a gente está se posicionando também no LinkedIn. Portanto, se você tem um LinkedIn, siga a gente por lá, porque a gente também vai não concentrar apenas no Twitter. E olha, não é só isso não, tá? O Bloco Café também está sendo distribuído na forma de newsletter agora. Então todo episódio no boletim do UAI tem lá o Bloco Café em versão de newsletter. Também tem newsletter no LinkedIn. Portanto, não existem razões para você não estar conosco. Seja ouvindo a gente, seja lendo a gente, esteja conosco nesses próximos 3 anos aí, né? Estamos assoprando a velhinha dos dois, iniciando um novo ciclo. E por isso eu quero agradecer a cada um de você que tem estado conosco nesses 2 anos, seja chegou ontem, seja chegou no ano que começou, enfim, todo mundo é bem-vindo, brigadão demais. Eu e o André ficamos por aqui. Semana que vem tem a surpresa, né, que a gente deixou para a última hora aí para você. Que surpresa que é, mas vou dar um spoiler. É um contratese e é sobre um tema muito legal. Privacidade importa. Ah, já dei esse spoiler legal. Então, próximo episódio, contratese vem aí e a gente vai falar sobre privacidade. Vem também aí a Francisca Miguel para trazer mais uns recadinhos. Não saia daí. Nos encontramos semana que vem. Tchau, tchau. Que jornada incrível ao lado de André Oliveira. Desde o rebranding do Bloco Café até suas reflexões sobre a promessa da Web3, passamos por discussões profundas sobre criatividade, propriedade intelectual e os desafios de construir nesse ecossistema tão dinâmico. Sua visão sobre a cultura, descentralização e as redes sociais descentralizadas é um convite para repensarmos a direção em que estamos caminhando e como podemos manter a autenticidade em meio a tantas mudanças. Anon, se você ainda não garantiu a sua coleção do Bloco Café, com as aquarelas digitais da Lituânia inspiradas pelas conversas mais marcantes, não perca! Cada episódio vem acompanhado de uma arte digital exclusiva e o mint é gratuito nas horas. Comece sua coleção agora e compartilhe essa jornada artística com seus amigos. Ah, e não esqueça, o Bloco Café também está disponível em formato de newsletter, onde você encontra uma extensão das conversas do podcast, recheada de imagens e insights exclusivos. Todos os links, incluindo o do André Oliveira, estão na descrição. Como sempre, estamos abertos às suas dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias. Basta entrar em contato pelo Twitter, LinkedIn ou e-mail, blocafé@proton.me. Compartilhe este episódio, deixe sua avaliação. E vamos juntos continuar explorando a blockchain. Até a próxima, pessoal. Tchau!